Uma menina de 16 anos saiu de casa em uma noite fria. Ela avisou a mãe que estaria em casa às 7 da manhã e nunca mais voltou. O que aconteceu com ela naquela noite é um dos crimes mais perturbadores já registrados na Rússia. Olá, crimezeiros, tudo bem com vocês? Eu sou Juliana Matias e esse é o Criminologando, onde toda semana eu trago aqui um caso criminal real. Criminologando também é podcast e está no Spotify. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa o seu like, que isso ajuda demais o canal a crescer. Me segue também lá nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela e também na descrição. Lá eu posto mais conteúdo para vocês. E agora vamos começar o nosso caso de hoje. Karina Bardushan nasceu em 9 de julho de 1992 em São Petersburgo, na Rússia. Ela tinha 16 anos, era uma adolescente comum, com uma vida comum, cheia de sonhos. Ela morava com a mãe, Nádia, que tinha 35 anos em 2009. Nádia era uma mulher simples, trabalhadora, que criava Karina com dedicação. A relação entre as duas tinha aquela mistura natural de amor e conflito que existe em quase toda a relação entre mãe e filho adolescente, mas o afeto era real e profundo. Karina estudava numa escola em São Petersburgo. Era descrita por quem a conhecia como uma menina animada, sociável, que gostava de música, de sair com os amigos e de viver a adolescência com intensidade. Como a maioria dos jovens da sua geração na Rússia dos anos 2000, ela estava imersa na cultura urbana da cidade, shows de bandas independentes e encontro entre amigos. Karina tinha uma fraqueza especial por música, e em São Petersburgo, onde a cena musical independente era vibrante, ela frequentava shows, festas e eventos ligados a bandas locais. E foi em um desses ambientes que ela conheceu Maxim Golovatsky. Ele era vocalista de uma banda de rock local. Carismático, popular entre as garotas, ele era dono de uma imagem que chamava atenção. Para Karina, foi o suficiente para ela se apaixonar. Ela chegou a escrever poemas para ele, familiares e amigos confirmaram isso mais tarde. Era um amor adolescente, intenso e unilateral, porque Maxim, segundo quem o conhecia, nunca teve intenção em um relacionamento sério. Ele se relacionava com várias fãs sem compromisso. Karina sabia disso, mas continuava com ele. A mãe Nádia não aprovava. Ela via algo que a preocupava naquele rapaz de 20 anos que gostava de namorar meninas de 16. Ela pediu várias vezes para Karina se afastar de Maxim. Karina dizia que tinha se afastado, mas na verdade ela continuava vendo ele, continuava indo aos shows da banda dele e também continuava frequentando o apartamento dele. Infelizmente, o amor adolescente que Karina sentia por Maxim custaria a sua vida. Maxim Golovatsky tinha 20 anos em janeiro de 2009. Nascido em São Petersburgo, ele havia construído uma reputação local como vocalista de uma banda de rock, o que lhe dava visibilidade e acesso a um círculo de jovens admiradores. Por fora, Maxim parecia carismático. Tinha amigos, frequentava festas, vivia da imagem de músico rebelde. Mas quem o conhecia de perto descrevia um lado diferente. Impulsivo, sem empatia, capaz de tratar pessoas como objetos. Ele tinha um histórico de maldade contra animais e já havia sido internado por questões psiquiátricas devido a um transtorno não divulgado. Ele também não tinha um emprego fixo. Maxim nunca havia demonstrado um interesse sério em Karina. Segundo relatos, ele considerava o afeto dela por ele irritante. Ele dizia que ela era espontânea demais, apaixonada demais, e para ele ela era mais uma fã. Uma presença que na noite do crime se tornaria um problema e que ele decidiu eliminar da pior e mais brutal forma possível com a ajuda do seu amigo Yuri. Yuri Mosnov também tinha 20 anos. Ele era florista de profissão.
e por conta dessa ocupação tinha habilidades práticas com facas e desmembramento de matéria orgânica. Um detalhe que os investigadores notariam depois. Mosnov era amigo próximo de Maxim. Os dois frequentavam os mesmos círculos de pessoas e as mesmas festas. Yuri era descrito como alguém que seguia o líder, facilmente manipulável. E naquela noite, o líder seria Maxim. Ekaterina Zinovieva, de 21 anos, também estava no apartamento naquela noite. Ela era inquilina de Maxim e amiga do grupo. Ela não participou do crime, mas esteve presente antes, durante e depois. Em 19 de janeiro de 2009, Maxim organizou uma festa no seu apartamento em São Petersburgo. Uma festa informal, como tantas outras que acontecia naquele círculo de jovens. Na minha pesquisa sobre o caso, eu achei duas versões, tá? Tem uma versão que diz que nessa festa a Karina foi convidada por Maxim. Outras versões dizem que Karina não foi convidada e que ela pediu para Maxim para ir na festa. Enfim, Karina chegou na festa, começou a aproveitar ali com os amigos, curtiu o som, beber, festejando com os amigos. E depois de um tempo, começou a ficar tarde e as pessoas começaram a ir embora. E no final restaram Yuri, Maxim, Karina e Ekaterina. A Karina, ela havia prometido para a mãe dela que voltaria para casa às 7 da manhã. Em algum momento ali na festa, a mãe dela liga para ela e lembra ela, para ela voltar para casa no horário e tal. E ela falou: mãe, fica tranquila, às 7 horas da manhã em ponto eu vou estar em casa. Desliga e continua aproveitando a festa. Infelizmente, essa foi a última vez que Nádia ouviu a voz da sua filha. O que aconteceu a seguir foi reconstituído pelos investigadores a partir do depoimento dos acusados, Maxim Golovatsky e Yuri Mosnov. Em determinado momento, o Maxim levou Karina para o banheiro. Eles acabaram tendo uma relação sexual lá no banheiro. Após essa relação, Maxim espirrou 3 vezes. Ele tinha combinado isso com o Yuri. O ato de espirrar 3 vezes era um sinal para o Yuri entrar no banheiro. Assim que Yuri entrou no banheiro, ele e Maxim atacaram Karina e começaram a afogar ela na banheira. Ekaterina, a inquilina que morava ali, ela estava no quarto tentando dormir e ela ouviu o barulho de água, ouviu uma movimentação. E quando ela se levantou e foi em direção ao banheiro para ver o que estava acontecendo, o Yuri rapidamente ele parou ela no corredor e disse que estava tudo bem, que era para ela voltar a dormir. Então, assim ela fez. Ela voltou para a cama e voltou a tentar dormir. Em seguida, Yuri retornou ao banheiro para ajudar Maxim manter a Karina submersa na banheira até o seu coração parar. Ela era uma menina de 16 anos que pesava um pouquinho mais de 50 quilos, então ela não tinha nem chance contra os dois. Karina Bardushian morreu afogada naquela banheira na madrugada de 19 para 20 de janeiro de 2009. O que os dois fizeram a seguir com o corpo de Karina é o que torna esse caso diferente dos outros. E é aqui que a gente tem que parar e respirar fundo, tomar um golinho de água e um golinho de café para continuar, porque é pesado. Maxim e Yuri usaram a banheira para desmembrar o corpo de Karina. Algumas partes foram assadas com batata, cebola e temperos. Outras partes foram ensacadas e descartadas no lixo. Seus pertences, como joias, celular e roupas, foram roubados. Na manhã seguinte, quando Ekaterina voltou do trabalho, eles serviram a ela carne assada com batatas e temperos. Ela comeu sem saber o que estava consumindo. Para ela, era uma carne. Segundo os próprios acusados, quando questionados
sobre o motivo de terem feito isso com Karina, eles disseram que estavam com fome, estavam bêbados e a ideia simplesmente surgiu. Nenhuma explicação, nem essa explicação e nem qualquer outra explicação é capaz de fazer sentido com o que fizeram com essa menina, com a vida dessa menina de 16 anos. Ela só queria ser amada, ela só queria ser correspondida. Na manhã de 20 de janeiro, Karina não voltou para casa. Nádia então fez uma denúncia de desaparecimento. Se passaram 2 semanas desde o desaparecimento e a investigação só avançou quando a polícia começou a rastrear os últimos contatos de Karina. O celular dela havia sido acessado depois do desaparecimento e o rastreamento levou ao apartamento de Maxim Golovatsky. Quando os investigadores foram até o local, foram até o apartamento, eles facilmente encontraram as evidências do crime. Restos de Karina foram localizados, uma parte dentro do apartamento e outra parte em lixos ali nas proximidades do prédio. Maxim e Yuri foram presos. Ao contrário do que acontece em muitos casos, eles não negaram. Confessaram imediatamente. Segundo o vice-chefe das investigações criminais de São Petersburgo, Sergei Strelin, eles confessaram a culpa na hora, disseram que estavam com fome e bêbados. Ekaterina Zinoviev, a inquilina que havia comido aquela refeição sem saber o que era, prestou depoimento. Ela afirmou que só descobriu a verdade depois da prisão dos dois. A investigação concluiu que ela não participou do crime e não sabia o que havia consumido. O julgamento começou em 2009 e se estendeu até 2010 no Tribunal de São Petersburgo. Era um caso que chocou o país e que atraiu a atenção da imprensa internacional. Desde o início, o ambiente dentro do tribunal foi perturbador. O grupo de apoio dos acusados, amigos e conhecidos, compareceu às sessões e se comportou de forma bem desafiadora, chegando a zoar dos sentimentos da família de Karina. A Nádia, mãe, além de ter que lidar com a dor de perder a filha, teve que lidar também com o desrespeito dos apoiadores dos assassinos da filha dela. Em um dado momento ali do julgamento, o julgamento teve que ser suspenso. Um dos jurados passou mal ao examinar as fotos da cena do crime. O nível de violência documentado na foto era tão extremo, que a sessão foi interrompida para que o jurado recebesse atendimento médico. Maxim e Yuri foram acusados de assassinato com agravantes em canibalismo, um crime previsto no Código Penal russo. Durante o processo, cada um tentou jogar a maior parte da culpa no outro. Maxim disse que foi Yuri quem participou mais ativamente do desmembramento e Yuri disse que foi Maxim que iniciou o afogamento. Mas os depoimentos deles mesmos, as evidências físicas encontradas dentro do apartamento, o depoimento de Ekaterina Zinoviev não deixavam dúvidas sobre o que realmente tinha acontecido. O diretor Andrei Lavrenko foi direto nas suas alegações finais. Ele disse: eles cortaram o corpo da vítima em vários pedaços. Alguns eles assaram com batatas e temperos e o restante jogaram no lixo. E quando interrogados, explicaram o assassinato dizendo que estavam com fome. A mãe de Karina, Nádia, pediu a pena máxima. Ela disse: os criminosos merecem prisão perpétua ou pena de morte. Ela declarou à imprensa também, dizendo: eles são monstros. O tribunal declarou Maxim Golovatsky e Yuri Mosnov culpados pelos crimes de assassinato e canibalismo. Maxim Golovatsky foi condenado a 19 anos de prisão em regime fechado rigoroso na colônia penal de Ugolki. Yuri Mosnov foi condenado a 18 anos de prisão nas mesmas condições. Cada um também foi obrigado a pagar 1 milhão de rublos de indenização à mãe de Karina, além de ressarcir os danos materiais causados. A família de Karina não ficou satisfeita.
Para Nádia, a pena era insuficiente para o que havia sido feito com a filha. Quando os dois foram retirados da sala do tribunal, ela se levantou e gritou para Maxim que ele deveria arder no inferno. Não havia veredito no mundo capaz de devolver Karina. Dentro da colônia penal de Ugolki, onde cumpriria sua pena de 19 anos, Maxim Golovatsky foi encontrado morto. Ele havia tirado a sua própria vida. Ele havia se enforcado em uma grade da cela. Ao lado do corpo havia um bilhete. E no bilhete estava escrito: terminei minha vida nesse corpo. Agora chegou a hora de ir embora e renascer em uma outra pessoa. Bom, ele não chegou nem perto de cumprir a sua pena, né? Yuri Mosnov permaneceu cumprindo sua pena de 18 anos da colônia penal. Não há informações públicas sobre o seu destino final, se ainda está detido ou se foi liberado. Na verdade, se ele realmente tiver que cumprir os 18 anos, tudo indica que ele sairá em liberdade em 2028. Karina Bardushan tinha 16 anos. Ela escrevia poemas, adorava música e tinha uma mãe que a amava muito. O que foi feito com Karina é inimaginável, mas o que não pode ser apagado é quem ela foi em vida. Uma jovem que amava com intensidade, que tinha uma vida inteira pela frente e que não merecia o fim que teve. Nádia declarou à imprensa depois da condenação. Ela disse: nossas vidas foram destruídas pela morte de Karina e pela forma horrível como ela morreu. Bom, esse foi o nosso caso de hoje. Se você ainda não é inscrito, se você ainda não se inscreveu, aproveita agora e se inscreve. Deixa o seu like e escreve aqui nos comentários qual caso você quer ver por aqui. Inclusive, esse caso eu trouxe a pedido de um inscrito, tá? Então, eu vou trazer todos os casos que os inscritos pedirem. Então, escreve aqui nos comentários qual caso você quer ver por aqui, que eu vou trazer o mais rápido possível, tá bom? Então é isso. E até a próxima semana.